Olá pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo, esse canal feito para você, estudante do ensino público. Hoje, mais um conteúdo para o nosso módulo de História, onde vamos tratar da crise do antigo sistema colonial e do sistema colonial português, tendo o Brasil inserido nessa crise. Haja vista que essa crise ela não foi causada pelo Brasil. Essa crise era uma crise portuguesa. Era uma crise da administração portuguesa. Dentro do contexto, dentro da lógica colonial, o Brasil até ia muito bem. Só que era o Brasil que estava pagando essa conta. Eram os recursos naturais do Brasil, os produtos de exportação, a elite colonial que estava pagando para tirar Portugal dessa crise. Tá? Isso aí vai ser uma porta para o processo de insatisfação que vai recorrer e vai resultar na, entre aspas, independência do Brasil. Mas vamos lá, vamos entender como é que isso aqui tudo acontece dentro de um cenário internacional. Então, a situação de Portugal no contexto internacional do século XVIII, ela era delicada. As monarquias ibéricas, que foram pioneiras no processo de colonização da América, passaram a enfrentar a concorrência de potências em ascensão. Quais potências eram essas? Holanda, França, Inglaterra. A rivalidade entre essas potências caracterizou-se por todo o século XVIII e com destaque para a disputa entre França e Inglaterra. Enquanto os ingleses conquistavam vantagem no mundo ultramarino, advento da sua industrialização, os franceses eles exerciam influência sobre outras monarquias europeias, como a Espanha, pelo intuito da guerra. É dentro desse contexto que estão as guerras napoleônicas, tá? E todo aquele rebuliço que Napoleão, como um militar e como imperador da França, ele estava provocando no mundo inteiro. A Holanda era um concorrente comercial. Era produtor de açúcar, ali estavam os principais financeiros bancários, era quem tinha todo o recurso monetário assim em vantagem que financiava boa parte do processo colonial. Enquanto foi possível, os reis lusos, os reis de Portugal, durante todo esse período, se mantiveram neutros diante desses conflitos e a debilidade da economia portuguesa, no entanto, restringia a capacidade do governo português de resistir militarmente durante um tempo significado de guerra. Por exemplo, se caso Portugal fosse investir numa investida militar para um combate frente a frente, principalmente contra a França, a economia portuguesa ela não permitiria. Então seria uma derrotada, como é que eu posso dizer a palavra certa? Inevitável. Então, se Portugal fosse para a guerra de fato, a derrota de Portugal seria inevitável. Assim, pressionados desde a metade do século XVII, observe que estamos falando do século XVIII, mas essa crise ela já se inicia no século XVII, os portugueses vinham se aproximando da Inglaterra e assinando tratados comerciais que beneficiavam a nação britânica. Há críticos do governo português dizendo que o governo português não tinha um posicionamento enérgico. Eu acredito que a administração política e econômica de Portugal como um todo, ela foi muito estrategista. E dentro do conceito e do contexto da época, eu acredito que apoiar o partido inglês, apoiar a monarquia inglesa, teria sido a melhor opção dentro daquele contexto, tá? Levando em consideração toda a limitação que Portugal tinha. Poderia ser uma potência mundial, poderia, mas por conta da sua falha administrativa, ela deixou a oportunidade passar. Então, se aliar à Inglaterra foi a melhor opção que havia. A dependência da economia portuguesa se aprofundou
com a assinatura do Tratado de Methuen. Esse tratado é um tratado de 1703 e esse acordo estabelecia o fim de qualquer restrição à entrada de vinhos portugueses à Inglaterra e de tecidos ingleses em Portugal. Ou seja, o tratado ele abria o comércio para ambas as partes. Qual o problema disso tudo? O problema é que o Tratado de Methuen ele foi prejudicial à economia portuguesa. Por quê? Porque o volume de tecido importado por Portugal era superior à quantidade de vinho importado pela Inglaterra. Portugal estava comprando mais tecido do que vendia para os ingleses a mesma quantidade em vinho. O resultado desses tratados desiguais firmados entre os dois países foi o crescente déficit comercial do reino português. A balança ela não fechava, as contas elas não fechavam. Diante da fragilidade econômica de Portugal, a exploração do ouro na região das Minas Gerais e o aumento do controle do comércio colonial assumiram um papel estratégico. E em 1711, por exemplo, a coroa portuguesa restringiu a chegada de navios estrangeiros. Esses navios estrangeiros não eram autorizados e por isso eles passaram a ser proibidos de aportarem na América Portuguesa. A partir da segunda metade do século XVIII, com a progressiva queda na produção aurífera em Minas Gerais, a crise econômica de Portugal ela foi se agravando. Diante disso, um conjunto de medidas foram tomadas pelo governo português visando gerar mais recursos para os cofres do reino e superar a crise. Era aquela lógica de que aumenta-se o imposto para tentar equilibrar os gastos do governo, o que para mim é um erro. Essa tarefa ficou a cargo de Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como Marquês de Pombal, como ficou conhecido, né? Ele era ministro do Estado da Guerra e dos Negócios Estrangeiros do rei Dom João I. E na visão de Pombal, o crescimento das indústrias, do comércio e da produção agrícola de Portugal, e não do Brasil, decorria da exploração da colônia. Observe qual o papel da colônia, não só brasileira, como Portugal também tinha outras colônias ao longo da África, né? Mas em especial aqui a colônia de Portugal no Brasil, a colônia de Portugal nas Américas. Então, essa exploração do aumento da arrecadação fiscal e do combate ao contrabando iria beneficiar a Portugal e ia sangrar ainda mais o Brasil. Então, o papel do Brasil nesse contexto era apenas de tentar equilibrar as balanças comerciais. E para isso o ministro tomou várias medidas visando reforçar o controle sobre a colônia portuguesa na América, fiscalizando a arrecadação e impedindo assim o contrabando e a sonegação fiscal. Observe que com tudo isso dá base para o que eu digo. A crise era portuguesa, não era brasileira. O Brasil, como colônia, ia até muito bem. E algumas dessas medidas. Em 1751, foram criadas as casas de inspeção do tabaco e do açúcar, principais produtos de exportação brasileiro. E essa casa de inspeção, ela visava solucionar dificuldades na exploração, né, na exportação desses produtos. Com a finalidade de reforçar o monopólio comercial português, foram criadas as casas da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão e a Companhia Geral do Pernambuco e Paraíba. Essas casas iam dividir a administração das capitanias e a arrecadação ela ia ficar restrita a essas duas regiões e você, separando as regiões de administração, fica mais fácil controlar as arrecadações e combater a sonegação. É aquela lógica, muito território para se administrar, muita porta para se fechar na questão da corrupção. E quando você coloca essa administração em diferentes polos e focos, é mais fácil de controlar, porque você deixa uma pessoa a cargo e não a confederação inteira, né?
Um decreto oficial de 1758 proibiu a escravização de indígenas na América Portuguesa. E essa medida ela visava impulsionar o tráfico de escravos africanos, que era um comércio muito lucrativo. Então, o Marquês de Pombal ele não estava visando o bem-estar indígena, ele estava visando aumentar um comércio que traria mais receita para a coroa portuguesa. Em 1759, no intuito de reforçar a centralização político-administrativa, os jesuítas foram expulsos de Portugal de seus domínios coloniais. Por quê? Porque os jesuítas eles acabavam confinando os indígenas nos seus aldeamentos. Então, visando aumentar o comércio africano, o comércio de escravo africano, e Pombal entendendo que os jesuítas eram prejudiciais a toda essa lógica administrativa, então ele resolve expulsá-los de todo o domínio português, tanto da metrópole como das colônias. Isso vai gerar um problema educacional. Por quê? Porque quem cuidava da escolarização colonial eram os jesuítas. Os jesuítas, haja vista, eram bons professores, tanto que eles fundaram colégios tradicionais que existem até hoje, e a educação, a instrução, tanto de indígenas como de filhos de colonos, ficou agora a cargo da administração pombalina. Então, a qualidade do ensino colonial ele vai cair drasticamente. Nada que não seja intencional nesse sentido, tá? O Real Erário, criado em 1761, tinha a tarefa de garantir a cobrança do quinto e combater a sonegação e o contrabando. Tem até videoaula lá no canal, na nossa playlist, sobre esse imposto, né, que era cobrado sobre o ouro, o quinto. Vale a pena você, por curiosidade, dar uma olhadinha nessa área, nessa aula. Em 1763, a sede do governo do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Isso aí para facilitar o escoamento de produtos e principalmente o escoamento de ouro de Minas Gerais para a colônia. Porque antes esse escoamento era de Minas Gerais, Salvador, do Porto de Salvador para Portugal. Então, geograficamente, transferindo a capital para o Rio de Janeiro, esse escoamento de ouro ele ia percorrer um trajeto menor. Então, esse ouro ele poderia não se perder, né, no meio do caminho por conta do contrabando e por conta da sonegação. Os indígenas, como é que eles estavam inseridos nesse projeto do Marquês de Pombal? Primeiro, ele criticava severamente o confinamento das populações indígenas em missões e determinou a criação de povoamento nesses locais. Tudo isso por conta do que eu já expliquei, incentivar o comércio negreiro. O objetivo do ministro era integrar os indígenas à sociedade colonial e transformá-los em vassalos do rei como os demais colonos. Então, proíbe-se o confinamento dos indígenas e tenta inseri-los na sociedade, como mão de obra, como fornecedor de recurso, como pagador de tributos. E para isso ele criou uma série de medidas. Essas medidas foram sistematizadas no diretório, que enfatizava a miscigenação por meio do casamento entre índios e portugueses e estabelecia a obrigatoriedade do uso da língua portuguesa. Isso aqui é perigoso, porque a cultura indígena, a cultura nativa, ela já estava muito sufocada, e ainda proibindo que eles falassem da sua língua nativa, eles iam perder a identidade de comunicação. E eles, talvez, né, tiveram o intuito de impedir que eles se organizassem internamente. As medidas de Pombalina, contudo, elas não foram suficientes para impedir a crise do domínio colonial português na América. Transformações importantes no cenário internacional e no Brasil, como a independência dos Estados Unidos, influenciado pelo iluminismo e que vão influenciar o processo de independência aqui no Brasil, vão utilizar os interesses das indústrias inglesas em conquistar o mercado consumidor das colônias e a insatisfação das elites de algumas capitanias com a exploração colonial, quando eles entendem que são eles que estão servindo de base para que Portugal saia da crise, e tudo isso vai apontar para o fim da dominação portuguesa no Brasil. Então, é um processo
de constante insatisfação que vai gerar nas revoltas que vão culminar na independência do Brasil. Nas próximas 2 aulas, estou separando duas de algumas das revoltas mais importantes que aconteceram no Brasil durante esse processo, tá? Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não esquece de acompanhar os conteúdos do canal, não esquece de se inscrever, não se esquece de compartilhar. Isso aqui é um trabalho de utilidade pública, visando melhorar o ensino público brasileiro. O canal de Ensino Monte Carlo, insisto, não é um canal de entretenimento, é um canal de pesquisa e estudo, tá bom? Deixe seus comentários, deixe suas sugestões. Fiquem todos bem, um bom domingo a todos e até a próxima.